Gabigol solta enigma nas redes sociais às vésperas do segundo jogo da final, indicando uma possível despedida na partida contra o Atlético Mineiro pelo Flamengo, sua última final talvez. Felipe Luiz tem uma conversa com o Matheus Pereira após o jogo contra o Cruzeiro, bastidores sobre esse momento, e também dirigente do Flamengo responde e rebate John Textor após o dono do Botafogo, trazer um comentário com um deboche em relação ao Flamengo. Tudo isso e muito mais aqui comigo agora, nesse vídeo no meu canal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente de onde você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Isabelle Costa, repórter e setorista do Flamengo e da Seleção Brasileira, e tô aqui para trazer as últimas informações para vocês que nos acompanham. Pedir aquela moral antes de começar a passar as informações para você que tá aí. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão inscreva-se, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o crescimento do nosso canal. Amanhã eu tô partindo para Belo Horizonte, já para sentir o clima de BH e também para estar lá em Belo Horizonte desde a chegada do Flamengo até o momento do jogo. Estarei trazendo todas as informações, a cobertura dessa grande final em BH para vocês, então fiquem ligados. Ontem o Flamengo esteve em Belo Horizonte, mas para o jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Vitória do Flamengo por 1-0 com gol de falta do Davi Luiz. E que lance, né, galera? Assim, lance de muita inteligência, experiência e esperteza ali do Davi Luiz, que bateu a falta, aproveitou o deslize da barreira do Cruzeiro, da barreira que foi montada pelo Cruzeiro, aproveitou o deslize, bateu e garantiu os 3 pontos fora de casa. 3 pontos importantíssimos para o Flamengo. E até para falar com vocês, porque ontem após a partida, a gente vai pontuar algumas coisas que eu acho importantes aqui. Primeiro, Felipe Luiz falando sobre o Bruno Henrique. Achei a postura do técnico mais uma vez exemplar. E ele falando sobre o quanto o Bruno Henrique tá tranquilo em relação às investigações, em relação a todo o processo, que tá rolando com o Bruno Henrique. Processo não, investigação, na verdade, mas digo processo, em relação a toda essa exposição, tudo que vem acontecendo com o Bruno. E o Felipe Luiz fez um pedido que eu acho que é o mais prudente nesse momento, pra gente ter a situação, bem esclarecida de que o Bruno Henrique, ele é inocente até que se prove o contrário. E ele reforçou isso porque é muito complicado quando você já acusa a pessoa sem nem ao menos ter, uma conclusão do caso. Então o Felipe Luiz, ele foi muito sucinto, perfeito quando fala sobre a presunção da inocência. Então é uma declaração que a gente precisa trazer aqui para vocês em relação ao Bruno Henrique, aqui o trecho que foi publicado pelo Fla-Flu. Conturbadas, nunca isso é a essência. Mas eu falei com o Bruno, sim, assim que eu acordei, fiquei sabendo da notícia, consegui contactar com ele e estava muito tranquilo, muito bem e sereno, porque ele sabe que é inocente. Então, assim, primeiro é até um pedido, pra gente respeitar a presunção da inocência, porque é um dano à imagem dele muito grande, que depois pode ser que se arquive novamente esse caso que já foi arquivado. Exato. E vai ser um dano irreparável à imagem dele. E isso é perigoso. Então vamos respeitar, vamos esperar se resolver todo esse processo. E o Flamengo, como o Braz falou, tem todo o interesse em resolver isso aí, antes que ninguém. E a gente... É uma declaração importantíssima do Felipe Luiz, até protegendo o jogador nesse momento de muita fragilidade e também exposição exacerbada, E a gente vai continuar trazendo todos os detalhes para vocês aqui. E também, revelar um momento bem curioso do Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, que tava numa resenha boa com o Felipe Luiz e o Michael, Peraí. Pereira conversando após o duelo
Matheus Pereira ali, numa resenha boa com o Felipe Luiz, ó, o jogador tava por ali conversando com o Michael também. Ó, Felipe e o Matheus Pereira. Uma resenha boa do jogador com o treinador do Flamengo. Matheus Pereira, que vem sendo um nome de muito destaque no Cruzeiro, né? Vem sendo um jogador extremamente importante pro Cruzeiro. E tava ali com aquela resenha, aquela conversa. A galera também nos comentários já aproveita, né? Pra falar, vem que o muro tá baixo pro Matheus Pereira, né? Reforço pro ano que vem, esse cara joga muito, enfim, muita gente falando, né, sobre essa situação com o Matheus Pereira, mas é legal a gente ver também o quanto os jogadores admiram os atletas do Flamengo e principalmente o Felipe Luiz, né, o Felipe Luiz que tem essa carreira tão curta como treinador e já conquistando esse respeito e essa admiração. Então aí a resenha que eu prometi trazer para vocês do Matheus Pereira com o Felipe Luiz e também ali no momento com o Michael. Galera, vamos também trazer para vocês a declaração do Bruno Spindel, né? Bruno Spindel que deu um fora também no John Textor e para mim ele foi perfeito. Bruno Spindel rebateu de forma elegante a declaração de deboche, né, a ironia do John Textor com o Flamengo. Ele foi questionado por um repórter em relação à declaração do John Textor. Só para relembrar vocês, o John Textor disse o seguinte: eu fiz uma piada uma vez, queríamos chutar a bunda do Flamengo, todo mundo riu de mim e foi uma piada. Não achei graça, para começar. Ninguém achou graça. Mas estou muito feliz por termos feito isso. Eu só queria competir com os outros grandes times. E ontem, depois da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, o Bruno Spindel respondeu o John Textor. Na verdade, ele disse o seguinte, quando ele foi perguntado, né, sobre ter visto a declaração, né, de ter escutado a declaração do John Textor. O Bruno Spindel deu uma resposta super elegante. Nem vi. Aqui no Flamengo, a gente se preocupa com o Flamengo. A gente não se preocupa com outros clubes. A gente se preocupa com a nossa torcida, com os nossos atletas e conquistar grandes títulos. O Flamengo só se preocupa com o Flamengo pela sua grandeza. Ou seja, que é mais o que de resposta, né? E eu acho que é exatamente isso. Perfeita a resposta do Bruno Spindel ao John Textor, porque o Flamengo só precisa se preocupar com o Flamengo. E vou falar pra vocês que a semana do Flamengo já foi bem animada, né? Bem animada, a gente pode trazer aqui pra vocês a animação que foi a semana do Flamengo. A gente não precisa de outra distração. A nossa distração é só o Flamengo mesmo. Tem muita notícia pra dar, tem muita coisa pra se preocupar. Não tem como ficar se preocupando com outros clubes. Os outros clubes que se preocupem com eles, né? Excelente a declaração e resposta do Bruno Spindel ao John Textor. E vamos ver, né, se ele vai continuar nessa pegada de ficar debochando do Flamengo, enfim. Coisa chata, acho desnecessário isso. Galera, pra gente finalizar, né, avisando a vocês também, o Flamengo voltou logo depois do jogo para o Rio de Janeiro. Hoje já se reapresenta para iniciar a preparação para a grande final contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, que vai acontecer no domingo. Estaremos lá trazendo todos os detalhes. E aí, gente, a gente tem que também trazer para vocês, porque hoje o Gabigol soltou um enigma nas redes sociais. Ele fez uma postagem pelos stories, indicando talvez que seja sua última dança, né, pelo Flamengo, nessa final, sua última final com a camisa do Flamengo, no jogo contra o Atlético Mineiro. Bom, ele postou o seguinte: The Last Dance. E o vídeo, né, dizendo, né, se você tem uma paixão por algo, ó, se você ama alguma coisa, se você tem uma paixão forte, você vai ao extremo para tentar entender ou tentar alcançá-la. Seja lá qual for a coisa que você ama, seja, se você tiver, você vai. Se você tiver que implorar para alguém, você vai.
E aí ele fez, né, repostou esse vídeo e postou The Last Dance, a última dança, né? Será que é um indicativo de que essa é a última final do Gabigol com o Flamengo? Eu espero que não, porque eu acho que eu não tô preparada para essa despedida. Mas a gente vai, né, apurar e também entender um pouquinho de como tá essa situação do Gabigol com o Flamengo, né? O Marcos Braz, após a partida contra o Atlético, depois do Gabi ter feito os 2 gols, né? 2 dos 3 gols da vitória do Flamengo, disse que não muda muita coisa, mas eu ainda tenho esperanças de que o Gabi fique e renove com o Flamengo. Galera, a qualquer momento eu volto com mais notícia e mais informação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like, tá? Beijo! Até mais!